Olá, eu sou o Marcelo Nagi e esse é o STWcast, o podcast da STW Brasil. E no podcast de hoje eu estou aqui com dois ilustres, né? Estou com ele, Renan Cavalheiro, diretor da STW Brasil, fundador da AFD, né? Meu parceiro, amigo de longa data aqui. E com o Dr. Felipe, né? A celebridade nossa de hoje é o Dr. Felipe. Dr. Felipe, eu vou deixar o senhor se apresentar. Por favor, conte para o nosso público quem é o Dr. Felipe. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Renan. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade, assim como toda a audiência do STWcast, né? Eu sou Felipe de Moraes, sou delegado de polícia desde 2012, atualmente lotado no DHPP. Eu sou mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, tenho pós-graduação em Atividade de Inteligência e tenho algumas certificações profissionais na área de gestão de riscos, segurança da informação, LGPD, interceptações telefônicas, investigação de crimes eletrônicos, entre outras. Fera, né? Não tem nem o que discutir, né? Perfeito. A gente vai cavocar um pouquinho dessa experiência aí também. Doutor, a gente vai tentar explorar um pouco aqui a sua experiência com a questão de fraudes corporativas. Certo. Né? O doutor pode falar um pouquinho para a gente como foi a sua jornada e qual foi, né, a sua jornada em relação a fraudes corporativas? O doutor é mestre e doutor em Direito. Sim. Né, atualmente delegado, desde 2012, né, já tem mais de 10 anos como delegado. Mas como um especialista em investigação de fraudes corporativas, como essa jornada ocorreu? A minha experiência com a fraude corporativa, ela se deu do outro lado, né? Do lado da polícia, né? A minha última unidade de lotação foi o primeiro Distrito Policial de São Bernardo do Campo. E lá, assim como a grande maioria dos distritos territoriais da Polícia Civil de São Paulo, por assim dizer, a natureza que é mais investigada é o estelionato, né? E nesse caminho trilhado aí de investigar vários e presidir vários inquéritos policiais de estelionato, por vezes eu mantinha contato com as organizações que elas apresentavam os seus requerimentos de instauração de inquérito policial e em algumas ocasiões eles apresentavam o resultado da investigação corporativa deles, né? Então, basicamente, a visão que eu tenho da investigação da fraude corporativa não é propriamente daquele que preside a investigação corporativa, mas sim é do outro lado. Tem a visão de quem está fazendo a atividade de polícia. Excelente, doutor. Em relação às empresas, o doutor comentou que a maioria dos casos de investigação seriam, no caso, de estelionato, né? Sim. Tanto para pessoas físicas como para empresas? Isso mesmo. Existe muita fraude dentro de empresas? Sim, sim. Inclusive, eu vejo que as empresas, hoje em dia, elas têm os seus respectivos setores antifraude muito bem estruturados e eu vejo de forma bastante otimista o relacionamento que eles estabelecem com os órgãos de persecução penal, né? Então, nesse sentido, a atividade... Claro, a investigação corporativa ela tem suas limitações, né? Então, ela jamais vai se substituir à atividade policial. É como o próprio texto da ISO 37301 diz, né? Que o processo de investigação corporativa, na verdade, qual que é a função dele, a finalidade última dele? É estabelecer a causa raiz, né? E fundamentar a decisão a ser tomada pela alta administração. Então, no contexto da investigação corporativa, a organização vai identificar a causa raiz daquele problema e vai estabelecer o controle para que ele não aconteça novamente. E ao término dela, vai fundamentar a decisão da alta administração, que pode incluir informar o ocorrido para a autoridade policial. Doutor, quem faz isso são os departamentos de compliance nas empresas? Sim, sim. O senhor pode falar um pouquinho para quem não conhece
O que é um departamento de compliance? Qual a importância dele dentro da empresa? Veja, o compliance é uma disciplina que, se a gente for extrair a etimologia da expressão compliance, vem do inglês to comply, né? Que nos dá a noção de conformidade. Então, inicialmente, o compliance ele surgiu diante da necessidade de regulamentar a atividade econômica, né? E no próprio desenvolvimento do compliance, passou-se a proteger o próprio patrimônio das organizações, tanto o patrimônio material quanto o imaterial, né? Diga-se a imagem das empresas, né? Hoje em dia, as empresas, a imagem, a reputação da empresa é um patrimônio muito importante, né? E aí, por assim dizer, nós temos a defesa do patrimônio material, que é dinheiro da empresa, e o patrimônio imaterial, que é a reputação. Inclusive, a norma ISO ela fala em reputação, né, das empresas. Perfeito, doutor. Eu vou puxar um pouquinho para o Naj aqui, perguntar a experiência e expectativa do doutor em relação a como a perícia digital, como o perito digital aqui, eu estou tirando, né, o chapéu de perito digital, estou aqui como mediador. Eu vou colocar aqui o Naj como representante da perícia digital, né, que o é de fato, né, um dos maiores peritos do país, aí, um dos grandes especialistas. Como a perícia digital, como a investigação corporativa, a partir das evidências digitais, computadores, celulares, nuvem, etc., podem colaborar nas investigações de fraudes que ocorrem dentro das empresas. Certo. Num contexto onde envolve a questão das forças de lei junto. Então, a gente tem ali uma fraude, esse é o desafio que eu estou propondo aqui para vocês. A gente tem uma fraude que tem o envolvimento da polícia, para trazer o doutor um pouquinho mais para perto, e a empresa tem à sua disposição uma perícia digital. Qual que é a importância da perícia digital nesse tipo de caso? Vou passar aqui para o doutor, eu vou querer a opinião do Marcelo Naj também. Olha, esses elementos digitais, eles ganharam uma grande importância ao longo do processo de persecução penal. Mas, assim, no meu modo de ver, no ano passado eu fiz um podcast para a Associação dos Delegados de Polícia. E aí me perguntaram a respeito dessa produção de provas por meios digitais. Naquela época, eu falei que é o seguinte, esse instrumento ele tem que ser entendido como se fosse mais uma ferramenta dentro da caixa, tá? Então, o que acontece? Esses elementos digitais, eles são bastante oportunos. Por quê? Porque eles são precisos e livres de subjetivismo, né? E, por outro lado, eu posso dizer que eles foram também incorporados ao imaginário popular, né? Na medida que a gente vê vários filmes, séries sobre investigação, e essa investigação ela faz uso de recursos digitais, e quando todas as circunstâncias apontavam para a não solução do caso, chega lá a prova digital e esclarece o caso, né? Mas como eu disse anteriormente no podcast da Associação dos Delegados, o que acontece? Os elementos digitais, eles andam muito bem quando o crime ele é praticado exclusivamente no meio digital, tá? Quando se trata de outra natureza que está sendo investigada, como no meu caso, homicídio, você não pode prescindir de outros instrumentos para você investigar o caso. A prova testemunhal, a perícia no local do fato, etc. A prova digital, ela eventualmente vai complementar aquela investigação. Mas no caso de fraudes praticadas na internet, ou mesmo uma fraude praticada por um colaborador, seja de forma isolada ou com um terceiro, valendo-se de e-mail, manipulação de dados contábeis, desde que na plataforma digital, esse conhecimento é imprescindível, porque é bem assim, se o crime ele é praticado 100% no ambiente virtual, você só vai conseguir investigar ele se os elementos forem igualmente 100% digitais. Então, se o investigador ele não tiver conhecimento dessas ferramentas de investigação digital,
Se ele estiver diante de um crime praticado exclusivamente no ambiente digital, ele não vai saber o que fazer. Não, excelente, de acordo mesmo. É importante lembrar, né, que a lei anticorrupção, ela fala que as empresas elas podem e devem, né, investigar os seus colaboradores através dos seus ativos, né? Nós estamos falando aí de equipamentos, obviamente, Sim. corporativos, né, computadores, celulares, mas é importante que aquele colaborador ele tenha ciência já no momento da contratação de que ele pode, a qualquer momento, ter que prestar esclarecimentos sobre um determinado trabalho, né? E fornecer os equipamentos que ele usa exclusivamente para o seu labor, né? Para que ele possa ser auditado. E que, porventura, isso pode ser utilizado para comprovar algum tipo de ilícito que ele tenha cometido, né? Eu acho que, uma vez isso ficando claro, e a perícia fazendo um trabalho, e nós estamos falando de o rapaz da TI ir lá e começar a fuçar no computador do colaborador. Nós estamos falando de um procedimento, né, doutor? Sim. Baseado em... É um procedimento científico, gente. Seguindo, se é um procedimento científico, deve seguir uma metodologia. Seguindo as metodologias corretas de aquisição e análise forense, conseguir realizar uma análise e se o produto dessa análise, né, que normalmente é um relatório técnico, gerar subsídios para que essa pessoa possa ter que responder civilmente por uma ação, né, ou até criminalmente, isso sim vai colaborar para que seja apresentado à autoridade policial para a instauração de um inquérito, né, doutor? Isso Inquérito mesmo. policial. Então, acho que assim, anda muito junto. Eu acho que o grande problema é quando essas etapas são queimadas, né? Porque não adianta chegar com a prova já. É como uma arma em que eu deixei um monte de digital e depois eu levo lá na delegacia. Sim. Você vai achar as minhas digitais e não da pessoa que cometeu ali o crime. Então, esse eu acho que é o grande cuidado que tem que ter. Doutor, ainda nesse rumo da pergunta, o departamento técnico contratado, uma perícia particular, consegue auxiliar numa investigação em que a polícia esteja envolvida? É possível que a empresa forneça subsídios, forneça meios para auxiliar, né, e facilitar o trabalho da polícia, conforme uma fraude for levada, ali fizer o boletim, abrir o inquérito e tudo mais? Essa é uma decisão da empresa, né? Pelo que eu compreendi com esse contato com as organizações, eles se valem tanto de uma equipe de investigação interna quanto uma equipe de investigação externa, né? E aí o que acontece? Aí fica a critério deles. O que pode ser aproveitado ou não em sede de inquérito policial vai ser apreciado no final pelo juiz, entendeu? No entanto, é importante ressaltar, até complementando o que o Marcelo falou, a investigação corporativa ela tem suas limitações. Então, tem recursos que a investigação corporativa não tem, que a investigação oficial da polícia tem, entendeu? Então, por exemplo, o afastamento do sigilo bancário, entendeu? Então, por vezes, é possível você fazer, por exemplo, a extração de dados de um dispositivo que era utilizado pelo colaborador e, eventualmente, identificar, por exemplo, uma retirada indevida de valores do caixa da empresa. Só que essa retirada indevida, você não vai conseguir prosseguir adiante, né? Então, você vai ter que se socorrer da investigação feita pela polícia para requerer, junto ao Poder Judiciário, o afastamento do sigilo bancário e, eventualmente, você identificar outras pessoas que foram beneficiadas por aquela fraude corporativa, né? Doutor, nesse quesito, uma pergunta capciosa, tá? Se uma empresa realizar uma investigação interna, né, nas 4 linhas da lei, né, tudo realmente ali dentro dos limites éticos e tudo mais, apesar disso, ainda assim existem riscos que a empresa vá correr em função de estar fazendo essa investigação. Ela pode acabar sofrendo efeitos colaterais, riscos de imagem,
de repente, de ações trabalhistas, ou até mesmo de expor ali, que às vezes a fraude pode ocorrer de dentro, né, da própria empresa, a partir de um funcionário corrompido, ou pode ter envolvimento de quadrilhas externas e tudo mais. A empresa é colocada a risco quando ela faz essa investigação? Olha, eu creio que esse risco existe de fato. Porém, eu acredito que sempre é mais vantajoso a empresa levar o conhecimento das autoridades. Porque, inclusive, no caso da lei anticorrupção, se a empresa ela colabora com as investigações, isso vai ser uma circunstância que eventualmente vai atenuar ou mesmo até fazer com que ela não sofra punições na área administrativa, tá? Inclusive, eu creio que a empresa, quando ela faz a sua própria investigação, se ela não, claro, não está em conluio com o seu colaborador, eu acho que é o interesse dela investigar, inclusive até para se desvincular do colaborador que praticou um ilícito. Então, assim, existe o risco de danos à imagem? Existe. Só que eu acho que o risco de não levar até o final, por assim dizer, ele é maior. Ou seja, se uma empresa não investiga uma fraude que esteja ocorrendo, é possível que ocorra uma interpretação de que talvez a empresa esteja até mesmo envolvida. Exatamente. Por exemplo, que esteja lesando a população, por exemplo. Exatamente. E aí, de repente, o Ministério Público atuar, e a empresa não fez nada, identificou e passou batido, isso pode gerar uma dificuldade ali. Pode criar uma suspeita de que a organização ela agiu em conluio com aquele colaborador que eventualmente praticou o delito, né? É complicado, né? A empresa fica entre a cruz e a espada, mas tem que pender para o lado correto, né? Não tem jeito. Você precisa investigar, né? Não há como fugir da investigação, mas tem que tomar os devidos cuidados. Sim. Por isso que fazer uma investigação sem utilizar pessoas certas para fazer esse trabalho, né, pode até atrapalhar depois o trabalho da polícia do que ajudar. Sim. Né? O que a empresa tem que se conscientizar, e por isso esse cuidado em preservar as provas, em entregar um material para que a polícia possa dar andamento dali para frente, como o doutor falou, utilizando recursos que não estão disponíveis no setor privado. Né? A polícia tem toda uma máquina ali para conseguir justamente desvendar circunstâncias ali que a perícia digital por si só não vai conseguir resolver, principalmente atuação em campo, né? Sim. o perito ali, ele é o nerd da cadeira, né? Ele resolve os problemas ali tecnológicos e consegue achar evidências, indícios que vão ajudar a polícia a elaborar aquele inquérito policial e ir desvendando outras coisas. Mas eu acho que o risco acontece, na minha visão, quando esses cuidados não são devidamente tomados, né? Sim. Isso é muito importante. Perfeito. Doutores, a grande maioria das pequenas e médias empresas, elas, na minha visão, não compreendem a importância que a prova digital tem dentro de um processo de investigação interna. Aquele cuidado com a cadeia de custódia que o Marcelo Nardi comentou, né? É possível que, colocando o pior dos cenários, numa empresa pequena, uma fraude pode machucar muito mais do que, né, numa empresa grande que tem mais estrutura para segurar o prejuízo e tudo mais, né? Então ela já vai sofrer ali com essa questão do prejuízo em função diretamente da fraude. Pode ocorrer ainda algo pior, se ela não entender a necessidade da preservação adequada das provas. De repente ela chegar lá na frente, pode ser que ela não consiga se defender, recuperar o prejuízo. Ela fica sem o que fazer, ela assume o prejuízo, não tem mais o que fazer se ela não proceder adequadamente. Doutor, o que eu vejo, né, a experiência que eu tive é que muitas vezes se consegue provar, né, por A mais B do ilícito, e muitas vezes essa prova acaba sendo desqualificada, né, como está acontecendo em casos emblemáticos. Aí. Nós tivemos um caso recente de uma quadrilha de hackers que foi presa, né, um trabalho bem feito lá numa instituição, estava fraudando uma instituição financeira, e isso chegou até no Supremo, né, onde foi dado um habeas corpus para essa quadrilha toda,
porque houve uma violação da cadeia de custódia no momento da preservação dessas provas lá dentro da instituição financeira. A polícia fez o trabalho, aqueles indícios e evidências encontrados foi para inquérito policial, a polícia fez um ótimo trabalho, achou as pessoas, prendeu, levou isso para julgamento, o juiz condenou, só que houve a apelação. E aí é todo um trabalho que foi feito que cai por terra por conta de um detalhe. Sim, é um detalhe que está na lei, né? Esse é o problema. A gente tem que se conscientizar disso. Não é um achismo de um juiz. É uma lei federal, quando nós tivemos o pacote anticrime que definiu a lei da cadeia de custódia. Antes disso, nós já tínhamos o procedimento operacional padrão do Ministério da Justiça que explicava sobre a preservação e cadeia de custódia de provas digitais. Agora nós temos uma lei para isso, né? Tô certo, doutor? O caminho é esse? Sim. Inclusive tem que sempre é dito na Academia Forense Digital, né? Não bastasse o Código de Processo Penal, a gente tem também a norma ISO 27037, né? Isso. Inclusive tem várias, se pesquisar na internet, existem várias cartilhas de órgãos públicos aí que comentam sobre essa norma ISO, e ela é bastante oportuna aí no sentido de complementar, porque em realidade o processo que é descrito no Código de Processo Penal, ele é elementar, né? Então, é verdade. Ele é elementar e ele vai ser pormenorizado na norma ISO, né? Doutor, em relação ao que uma empresa pode e deve, separadamente, tá? O que ela pode fazer e o que ela deve fazer a partir do momento que ela identifica que está sendo vítima de uma fraude. Olha, Renan, se a empresa ela tem um setor de compliance estruturado já, evidentemente ela vai ter, dentro dos elementos do programa de compliance, vai ter o Instituto da Investigação, né? E aí a empresa ela pode tomar a decisão que lhe convier naquele momento. Ela pode proceder a uma investigação particular corporativa, mas ela também pode procurar diretamente a polícia, entendeu? Ela registra o respectivo boletim de ocorrência. Inclusive hoje é possível elaborar o registro pela internet, traz todos os elementos que ela tem à disposição para o conhecimento da polícia e vai ser instaurado um inquérito policial que vai tramitar no juízo correspondente. Se a empresa não tiver um departamento de compliance, que talvez, imagino que a maioria das micro e pequenas empresas no Brasil, né, mal conseguem sobreviver ali com o básico, né? Se ela não tem esse departamento estruturado, ela identificou uma fraude. Vou perguntar a mesma coisa para o NAGE. Primeira coisa que ela deve fazer, então, é abrir um boletim de ocorrência na internet. Ela tem duas opções, Renan. Ela pode, se ela não tem um setor de compliance estruturado, ela pode contratar uma empresa para investigar aquele caso por demanda, entendeu? E essa investigação, ela pode se resumir na extração de um dispositivo, entendeu? E levar o conhecimento da polícia. Vai ser muito bem-vinda a colaboração, vai colaborar com o andamento mais célere da investigação, porém, se a empresa ela também quiser, mesmo uma empresa grande, entendeu? Mesmo uma empresa que tem um setor de compliance e fala assim, não, vamos levar o caso ao conhecimento da polícia, vai tramitar da mesma maneira. Existe alguma diferença em relação ao momento em que a empresa faz isso? Por exemplo, no cenário que eu coloquei, ela acabou de identificar a fraude. Sim. Então ela tem a opção de imediatamente levar isso à sabedoria das forças de lei. Sim. E por outro lado, ela pode proceder através de investigações internas, a contratação de uma consultoria, como a STW Brasil, por exemplo, fazer toda a investigação, criar ali um dossiê em relação ao caso e depois levar à ciência da polícia. Sim. Tem diferença no resultado? Eu vou utilizar aquela máxima, não sei se alguém já viu, mas tem até um programa na TV assinada que chama, se me falha a memória, 48 horas, que diz que se o homicídio não for solucionado em 48 horas, não vai ser solucionado mais. É claro que é um exagero, né? Não é bem assim. Mas conforme o tempo passa,
as provas elas vão, por assim dizer, se esfarelando, entendeu? Então, assim, eu acredito que o melhor momento é sempre quando as provas elas estão vivas, assim, né? Não deixar elas se perecerem. Eu acho que, parafraseando, né, o grande mentor aí da área de perícia, né, que a gente fala de Edmund Locard, né, que fala que todo contato deixa uma marca, né? Isso. Essa preocupação em a prova, seja ela digital ou não, se deteriorar conforme muitas pessoas vão manipulando essa prova, ou como você está armazenando essa prova, né? Eu acho que a grande questão aí é que eu sei que tem uma fraude, mas eu não tenho um indício ou uma evidência de que essa fraude foi cometida por fulano ou por um grupo de pessoas. Seria leviano eu ir até a polícia e acusar as pessoas sem ter algum indício ou evidência disso. Por isso que eu acho que a investigação nessa ordem, né, ela é importante. Você pode fazer com que a polícia diretamente comece uma investigação, mas é como o doutor falou, isso vai entrar dentro de uma esteira, né? Vocês têm prioridades, tem vários trabalhos a serem feitos. A polícia está para atender a população, seja ele o mais pobre ou o mais rico, seja a pessoa física ou a pessoa jurídica. O fato é que se a empresa conseguir fazer essa apuração e levar este conteúdo com alguns indícios ou até evidências para a polícia, lavrar o boletim de ocorrência e entregar esse dossiê como um material para apreciação da polícia, isso sem dúvida vai corroborar para uma investigação muito mais, como o doutor usou a palavra, muito mais célere, né? Vai ser um negócio que vai ajudar mais a polícia a fazer o seu trabalho. É obrigatório? Obviamente que não, mas que vai ajudar e vai tirar um peso da empresa em saber se ela realmente não está sendo leviana, né? Mas acima de tudo, de fato, é óbvio, né? A investigação feita pela polícia ela tem mais possibilidades, tem muito mais ferramentas à disposição. É como eu disse anteriormente, uma investigação feita pela empresa, ela nunca dificilmente ela vai chegar em diversos autores, identificar uma organização criminosa, mesmo porque ela não tem diversas ferramentas, como eu disse, por exemplo, afastamento do sigilo bancário, ou mesmo até interceptação de dados em tempo real. Porém, uma coisa que a investigação corporativa vai fazer, que a investigação policial não faz, é justamente aquilo que está descrito na norma ISO, que é você voltar naquele processo que é executado pela empresa e estabelecer a causa raiz. E você ir voltando, ver qual que é a causa raiz que ensejou naquela fraude corporativa e você colocar ali um controle. Inclusive, eu não me recordo se a norma ISO ela disciplina isso. Mas eu acho que todo o relatório de investigação corporativa, para ele ser completo, ele tem que indicar, eu acho que esse processo aqui pode ser colocado esse controle. Essa função, a investigação feita pela polícia não vai fazer, porque não é o papel, né? Não é o papel da polícia. Então, assim, no meu modo de ver, é sempre importante a empresa ela fazer a sua investigação corporativa, seja no contexto de um setor de compliance, ou ela fazer uma contratação por demanda, para que aquilo não ocorra novamente, entendeu? Essa é a finalidade última da investigação corporativa, que a polícia não vai entregar isso, porque não é a função da polícia, entendeu? A função da polícia é estabelecer a autoria e materialidade, entendeu? Ainda que a empresa traga algum indício de autoria e materialidade ali, a polícia ela não vai estabelecer qual que é a causa raiz do problema, né? É verdade. Entendeu? Eu acho que eu acho que o ponto central da investigação corporativa é esse. Interessante. Uma curiosidade, né? Uma pergunta que eu faço para os convidados aqui. Para quem trabalha com esse tipo de coisa, né? Investigação de fraudes, de golpes em geral, a população muitas vezes acha que, principalmente quando ela cai num golpe, cai numa fraude, né?
ela acha que parece que ninguém resolve nada, né? Parece que a polícia não está fazendo nada. E quando me questionam isso, a primeira pergunta que eu faço é: você registrou um boletim de ocorrência sobre o problema que você passou? E eu já escutei assim: ah, mas o boletim de ocorrência eu faço um papel para inglês ver, porque acho que a polícia nem olha. Doutor, vamos explicar para esse povo como é que isso funciona? É importante fazer o boletim de ocorrência mesmo? Ajuda? A polícia está realmente trabalhando nisso? Ó, recentemente teve uma mudança legislativa que condiciona o início da persecução penal em relação ao crime de estelionato com a representação da vítima, tá? Então, assim, ainda que as pessoas elas registrem o boletim de ocorrência, elas têm que se manifestar expressamente no sentido de dar prosseguimento ao fato. Mesmo quando a vítima ela elabora o boletim de ocorrência pela internet, e quando eu estava no primeiro Distrito Policial de São Bernardo, eu despachava os boletins de ocorrência feitos pela internet, no fim do registro tem lá uma instrução, que a vítima é orientada no prazo de 6 meses a oferecer representação. Tá? E assim, o que acontece? Eu posso assegurar assim, que lá no primeiro DP de São Bernardo, eu acredito que quase todas as unidades territoriais da Polícia Civil, praticamente todo dia tem um indiciado por estelionato. Entendeu? Entendi. Então, eu me arrisco a dizer que a gente não passava uma semana em branco sem... E toda semana, pelo menos um indiciado por estelionato, isso quando tinha vários indiciados por estelionato, né? E aí, como complementação, eu participava da reunião do CONSEG, né? E muitas pessoas lá falavam a respeito da prática de estelionato, né? Que causa até curiosidade das pessoas, né? E eu sempre indicava no canal do YouTube da Polícia Civil, tem uma playlist lá com acho que quase 50 vídeos de prevenção de golpes. Caramba, que legal. Vamos colocar nas É muito legal, é muito legal. Então, no canal do YouTube da Polícia Civil tem uma playlist lá Legal. com todas as espécies mais recorrentes de golpes. Assim, eu sempre compartilhava com as pessoas e eu pedia para as pessoas não caiam em golpes, né? Porque é um crime, não é a mesma coisa que uma pessoa que tem o seu veículo roubado, né? Que ela é abordada pelo roubador e ela não tem escolha. Ou ela entrega o bem dela ou ela entrega, entendeu? No estelionato, por assim dizer, ela tem a escolha de não ser vítima, entendeu? Então, assim, eu sempre dizia, gente, não caiam em estelionato. Porque, assim, ela é uma investigação que ela é mais demorada, porque geralmente ela vai demandar um afastamento de sigilo bancário, vai demandar a vinda de dados da instituição financeira, entendeu? Então eu creio que... E não cair no estelionato é buscar conhecimento, né? Essa playlist de vídeos ela é bem interessante. Eu tive a oportunidade de acessar essa playlist, é algo que existe muito antes dessas propagandas que a gente está vendo na TV hoje aí, né? Como eu falo, voltar para a história do bilhete premiado. O golpe já existe há muito tempo. E parafraseando aquela música que ficou famosa aí no verão passado, eu falei, o golpe tá aí, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Não é bem assim, né? Cai o desavisado. Cai aquele que cai realmente... gente ainda, hein? Muita gente, né? É inacreditável. Então a gente tem que buscar esse conhecimento. Nós, como formadores de opinião, temos que disseminar o conhecimento. Nós estamos fazendo aqui hoje, né? Uma coisa legal, a gente disseminar esse conhecimento, colocar através das nossas redes sociais, disponibilizar através do YouTube. Nós, como consultoria, a STW Brasil, mas nós também temos a FD, né? Sim. Que é uma academia que possui vários treinamentos gratuitos, né? Justamente para a gente... não é um conteúdo de marketing, né? Para venda de cursos, não é isso. A gente entrega mesmo conteúdo com essa ideia de ajudar a comunidade, né? O Renan é o grande formador dessa ideia, né? Dessa vibe de eu quero compartilhar conhecimento e quero fazer com que as pessoas estejam preparadas. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Perfeito. Doutor Felipe, acabei de sofrer um golpe.
Sim. O que eu faço? E como a polícia pode me ajudar? Bem, o primeiro passo, como eu disse, Boletim de ocorrência pode ser na internet. pode ser Não pela tem problema. internet. Aliás, Não vai sair mal feito, porque eu vou escrever lá, tem as perguntas do jeito certo. Não. Hoje, a delegacia eletrônica, ela registra a grande maioria dos boletins de ocorrência aqui no estado de São Paulo, tá? Ela funciona muito bem, tá? Aí o que acontece? A pessoa ela vai registrar a ocorrência, né? Porventura, eu notava que as pessoas tinham alguma dificuldade em indicar o local da ocorrência. Então, nesse sentido, quase sempre o local da ocorrência é onde a pessoa tem a sua conta bancária, tá? Que é da onde foi subtraído o valor. E ela tem o campo lá histórico que ela escreve à sua maneira. Se eventualmente não ficar claro, a polícia vai entrar em contato com ela para vir e complementar informações, tá? E aí eu peço também para as pessoas deixar um telefone, né? E atendam o telefone, porque a polícia vai telefonar, né? Às vezes o investigador de polícia pode até receber uma ordem de serviço para ir lá e notificar aquela pessoa. Mas, por óbvio, é bem mais rápido se a polícia conseguir entrar em contato com aquela pessoa pelo telefone e ela vir, né? E aí ela vai complementar essas informações. É muito importante também trazer o extrato bancário, né? Que o extrato bancário, ele propriamente vai ser a materialidade do crime, né? Ele vai indicar aquele valor lá que foi subtraído. Eventualmente, se teve conversa pelo WhatsApp, eu entendo que entra até um pouco naquela questão lá do curso de OSINT e forense na internet. Foi aluno da FD, viu? Que legal. Uma honra muito grande da nossa parte. Que falava sobre a utilização do Verifact, né? De você apresentar o print lá com fluxo de comunicações. Mas no meu modo de ver, juridicamente, pode ser superado com a certidão do escrivão de polícia. Ele tem a fé pública. Tem né? fé pública, o escrivão de polícia, ele certifica lá, eu vi esse celular e a vítima apresentou esse fluxo de comunicações dessa pessoa que se passou pelo seu filho e pediu uma transferência de valores, entendeu? Então, assim, participar dos atos de polícia, né? As pessoas não podem pretender que, tipo, as coisas vão ser resolvidas sem a colaboração delas, né? Eu sempre chamava atenção sobre isso. O doutor falou muito de casos que envolve a questão de fraude monetária mesmo. A pessoa tomou um prejuízo financeiro. Sim. E nos casos de sequestro de conta de Instagram, sequestro de WhatsApp, de redes sociais, a polícia consegue ajudar de alguma forma? Porque inúmeros casos, Sim. dezenas de casos, Sim. né? Os mais relevantes são quando a pessoa vive daquilo, né? Um influencer, Sim. uma pessoa que faz comércio, ali faz vendas através da sua rede social, ela dedicou uma vida bastante dura ali para conseguir vencer os algoritmos e tudo Sim. mais para conquistar aquilo ali, e ela de repente tem a sua conta sequestrada. Nem vou abordar aqui a questão de como isso ocorre, né? Sim. A questão de vazamento de dados, uso de mesma senha, a ausência de duplo fator, etc. A gente poderia fazer um STWcast só disso, né? É verdade. Mas, enfim, aconteceu. E a pessoa está lá numa situação em que não consegue acessar a sua própria conta. Sim. E ela não sabe o que fazer. Sim. Então, estou aqui com o delegado, Dr. Felipe de Moraes. O que a pessoa deve fazer, doutor? A polícia tem bastante material de divulgação para recuperação de contas de redes sociais. Tá? A vítima ela pode entrar, fazer esses procedimentos aí que são divulgados aí. Se não me falha a memória, as próprias redes sociais elas também divulgam. Tem colocado, né? Divulgam esse material. Foi hackeado. Isso. Né? É verdade. E no mais é o registro da ocorrência, né? Não tem, e aí nesse ambiente virtual não vai ter só o estelionato, né? Tem também a prática de extorsão também. E aí vai depender da habilidade dos policiais de saberem manejar a ferramenta de levantar essas evidências digitais, né? E hoje eu posso dizer com segurança que aqui em São Paulo a gente tem um quadro de policiais que tem muito conhecimento nessa área, né? E
escrevem artigos, escrevem livros. Eu digo lá pela academia mesmo, né? Na Academia de Forense Digital, a gente tem muitos alunos que são policiais em todo tipo de instituição, inteligência civil, agente de polícia, o próprio doutor mesmo, né? Então, assim, a gente percebe que é uma classe que busca conhecimento constantemente. Tem bastante, e assim, tem muitos policiais, eles buscam conhecimento nessa área, até enaltecer a Academia de Polícia aqui de São Paulo, que hoje eles têm curso de investigação de crimes eletrônicos praticamente todo mês. E assim, eles disponibilizam um certo número de vagas e as vagas se esgotam quase que imediatamente. Tem curso de extração de dispositivo, a polícia dispõe de quadros de policiais que sabem fazer extração de dispositivo, todo tipo de afastamento de sigilo de dados, interceptação de dados. Então, assim, bastante, por assim dizer... Tem até policial criando ferramenta de extração. Exatamente. Como o Daniel Ávila, né? A menção honrosa aqui ao Daniel isso Ávila. aí. Realmente fez uma ferramenta. Inclusive foi o Ávila que me apresentou o Dr. Felipe. Exatamente. Lá por conta do curso de Ocinte, né? Muito bom, muito bom. Gente, conversei aqui com essa celebridade aqui, Dr. Felipe de Moraes. Renan Cavalheiro, obrigado. Muito obrigado a vocês. Dr. Felipe, obrigado, gente. Obrigado aí Deus por ter aceitado o nosso vocês, convite, a nós todos. E se você gostou aqui dessa aula aqui, com essa sumidade, Dr. Felipe de Moraes, e todos esses conhecimentos adquiridos, né? Ficou aí a dica do faça boletim de ocorrência sempre, né? É importante. Segue a gente aqui nos nossos canais para ter mais conteúdos como esse. Vejo vocês no próximo STWcast.